Nostalgia, palavra que tem origem no grego, onde nostos significa de volta a casa e algia significa anseio. Elemento cultural para relembrar algo do passado, seja uma lembrança feliz de algo que passou ou uma memória triste sobre algo que foi perdido. Categorizado no século XIX como uma doença, devido ao fato dos soldados, ao retornarem da guerra, terem um grande anseio por voltarem às zonas de combate e nunca se sentirem realmente em casa. Hoje é comumente utilizado por empresas para vender algo retrô, uma experiência de volta a um passado que não existe mais. Por políticos, é usado para definir uma época que foi muito melhor, sendo que na verdade era muito pior. E hoje vemos isso na cultura pop, infestando como uma doença, e deixando a seguinte pergunta: em que momento o passado se tornou tão curto? Precisamos pensar em uma nova forma de fazer dinheiro, e rápido. Talvez uma nova ideia seja interessante. Não. Eu não quero isso. Tentamos novas ideias e todas deram errado. Novas ideias me deixam irritado. Eu tenho nojo de novas ideias. Era tão bom antigamente. É isso. Antigamente. Em Divertidamente, é curioso pensar que nós temos no filme o elemento da nostalgia. E apesar da Riley, a protagonista do filme, ser uma pessoa que está chegando à adolescência, sempre a nostalgia é ser tratado como algo que está chegando antes da hora. E é curioso de pensar como as pessoas que têm essa idade atualmente nessa geração sentem a nostalgia, sendo que elas estão muito longe ainda de sentirem isso de uma forma natural. A memória, a lembrança de coisas que aconteceram, na verdade aconteceram fazem 2, 3 anos. E você pode pensar que isso é muito tempo, mas para a história é um período muito curto. Vai lembrar que elementos da nossa história, como a escravidão, acabaram faz muito pouco tempo quando olhamos para todo o período de tempo que o mundo existe. Esse mesmo minuto, desse mesmo segundo, dessa mesma hora que você está assistindo a esse vídeo, não significa nada para todo o tempo, todo o período do universo. E eu não digo na sua importância para o universo, mas na importância do tempo mesmo. Esse tempo vai ser esquecido, como todos os outros que ainda vão acontecer em sua maioria. Você se lembra, sei lá, do Genghis Khan ou do Alexandre o Grande, o que ele estava fazendo em 500 a.C., tomando café em um pôr do sol? Não. Lembramos dos grandes momentos. E esses momentos estão se tornando cada vez mais curtos. Então é curioso pensar como o tempo se tornou algo diferente. E como a nostalgia mesmo se tornou um elemento que cada vez mais é curto. É interessante pensar isso. Por exemplo, as séries como Stranger Things, onde nós temos a narrativa de abordar novamente o período ali dos anos 80, anos 90. Mas a própria Marvel, temos aí uma nostalgia de algo que aconteceu não faz nem 10 anos direito. Também temos a própria DC em paralelo, e entre outros vários filmes e projetos que tentam trazer o elemento de nostalgia de um tempo tão curto. E eu acho curioso isso, muito na verdade, porque, cara, eu me lembro até hoje do primeiro filme que eu vi no cinema. E eu sou novo, eu vi Quarteto Fantástico, que tem o Chris Evans e todo mundo. E recentemente eu tive a oportunidade de ter um elemento de nostalgia envolvendo esse filme. E é engraçado pensar que foi um elemento raso de nostalgia, apesar de ter feito parte da minha infância, porque não me impactou tanto, enquanto outras obras me impactaram muito mais e eu posso sentir essa nostalgia. Um bom exemplo, Homem-Aranha, vendo os 3 Homem-Aranha juntos, sendo que o Homem-Aranha do Andrew Garfield, a gente viu ele mais ou menos ali no período de 2010, 2012. Isso passou aí 12 anos desde que isso aconteceu. E de novo, é um período muito curto de tempo, mas onde muita coisa aconteceu. As mudanças o tempo todo, a tecnologia se inovando a cada ano. Basta ver o celular aí mesmo que você tem atualmente. Vai passar o ano e ele vai se tornar obsoleto. Tudo está passando muito rápido. E devido a isso, a nostalgia se torna cada vez mais um elemento que também passa rápido e acontece de uma maneira muito mais rápida do que a gente pensa e do que deveria. E a Marvel, é claro, a Disney principalmente, como eu falei de Divertidamente, entende muito bem isso. Afinal de contas, ela é uma empresa que desde sempre foi criada contando contos infantis.
recontando, na verdade, esses contos que já existiam para as crianças de uma maneira diferente. E é claro que ela vai fazer isso também nos cinemas de heróis. E é claro que ela vai fazer isso também na Marvel, trazendo o personagem de volta. Mas tem uma HQ de uma realidade paralela onde o Homem de Ferro volta como Doutor Destino. Tá na HQ. Na verdade, é uma história muito curta que não tem muito a ver com a história que eles estão contando nos cinemas e, na verdade, ela é bem diferente do que eles estão se propondo. Mesmo o conceito da mudança ali de corpo do Homem de Ferro por Doutor Destino é bem diferente. Mas tem uma HQ chamada Infame Homem de Ferro, que tem o Destino como Homem de Ferro. Sim, é um quadrinho onde um gibi, na verdade, vamos chamar de gibi, onde o Destino, logo após as Guerras Secretas, ele tenta ser uma pessoa melhor para tentar ali reencontrar sua mãe, e então ele assume o manto do Homem de Ferro, mas, de novo, não tem nada a ver com a proposta que talvez eles busquem no cinema. Mas a Marvel se importa com os fãs. Ela se importa com os quadrinhos e... Então, na realidade, é um filme de muitos que vão lançar e que muitos vão ver e você só vai ser um deles. Então, bem, ela não se importa muito com você, beleza? É interessante porque faz pouco tempo que a gente está vendo um movimento muito grande do público em relação ao suposto controle que eles têm sobre as marcas, né? Várias marcas aí que a gente vê sempre fazendo movimentos, né, para a audiência, para o público. Quando a audiência não gosta e ela se refaz em alguma coisa, o público, né, as pessoas nas redes sociais acreditam que estão fazendo muita diferença. Sendo que, na verdade, não é bem assim. Empresas funcionam através de números e estatísticas, né? Quando uma campanha de marketing é montada, é baseada em um grande número e não numa quantidade pequena de pessoas que têm determinado gosto. Eu lembro até hoje do filme do Sonic, que é um filme infantil, e nele, o primeiro trailer do filme trazia uma versão, um design do personagem bem diferente. E então o público não gostou, teve uma repercussão muito negativa, e a partir disso eles refizeram aquilo. E aí a audiência falou que eles tinham poder realmente para fazer a diferença, né? Até para outros filmes e tudo mais. Só que não é bem assim porque até mesmo a audiência negativa às vezes é algo que o marketing, que a empresa vai querer. Porque isso vai atrair pessoas para olharem para aquilo. Tem uma marca de roupa, eu não lembro se é a Balenciaga, alguma coisa do tipo, que eles fizeram uma marca que parecia ser totalmente de moradores de rua, sabe? E as pessoas falavam isso e tal, apesar de ser um pensamento meio preconceituoso, no sentido de estar ali meio invalidando pessoas que moram na rua. Eles não fizeram nada, continuaram lançando a marca, continuaram lançando as roupas, tem até hoje, porque a repercussão disso fez com que essa marca chegasse até mais pessoas e deu certo. Então, até mesmo agora, o anúncio do ator Robert Downey Jr. voltando como, na verdade, Doutor Destino, o vilão do próximo filme dos Vingadores, toda essa repercussão negativa também está sendo, de certa maneira, positiva. Porque se fosse, 80% da audiência não gostando disso, eles iriam realmente, talvez, pensar em alguma coisa nova. Porque, né, muitas das vezes algo é vazado para emplacar e ver se a audiência vai gostar ou não. Um outro bom exemplo, a gente está aí com o filme do Deadpool nos cinemas, né, Deadpool 3. Eu lembro até hoje, antes do Deadpool 1 lançar, uma animação, né, foi vazada, né, um teste ali de gravação que o próprio ator basicamente se vazou. E isso foi feito para verificar se a audiência ia gostar ou não da proposta do personagem. Eles gostaram, lançaram o filme. Mas ao mesmo tempo tem projetos que a repercussão negativa de algo faz aquilo se tornar popular. Uma figura muito importante, né, da política da última eleição, de uma maneira negativa, que foi o nosso querido Monark, ele, querido, né, odiado, na verdade, mas a repercussão negativa que ele tem, na verdade, traz mais audiência para ele.
ele foi cancelado, mas até hoje ele tem o próprio programa, a própria audiência, as próprias pessoas que acompanham ele, e sempre aquela pessoa que fala, tava certo no final das contas. Então, a realidade é que a audiência não tem tanto controle assim sobre as coisas, e cada vez mais essa ideia de controle surge por massas de manobra, sendo que, como tudo ocorre rápido, até mesmo a sensação de nostalgia, essa sensação de controle também ocorre de uma maneira rápida, porque vai passar meses e as pessoas vão esquecer daquilo, e a perspectiva daquilo vai assumir uma nova forma. É estranho quando você analisa que no final das contas essas pessoas acreditam ter controle quando na verdade não tem. E chamar atenção nas redes sociais é algo, é claro, que todo mundo busca, né, hoje em dia, mas quando você faz parte de algo também ali na internet, é algo que enriquece a pessoa de certa forma para ela sentir parte de movimento. E muitas das vezes as pessoas ali não concordam com o que outras dizem, mas fazem parte daquilo porque é uma massa de manobra. E é curioso pensar porque a nostalgia morre, as massas de manobra morrem, e tudo recomeça. E o que sobra no final das contas sobre isso? É meio triste pensar isso. Imitação. Uma inescrutável maré de orgulho interminável. Um mistério e um sonho. Era minha vida pregressa, suponho. Declaro que aquele sonho era repleto, com um pensamento selvagem desperto, de seres que já existiram, mas meus ânimos não viram. Tivera eu deixado passar, com os olhos a sonhar, nem um pedaço da terra irei deixar. Aquela visão sobre o meu espírito herdar, aqueles pensamentos eu controlaria, como se sobre minha alma houvesse bruçaria, pois aquela clara esperança finalmente, e aquele tempo leve passou. E meu descanso mundano acabou, com um suspiro quando se esgotou. Se pereceu, não me preocupei, com o pensamento que então acalentei. A nostalgia é a pior das doenças, porque ela se transforma. Com o tempo, sua pessoa favorita tem olhos com cores diferentes. Sua voz já é estranha. O brinquedo que você adora já não é vermelho, na verdade você nem lembra mais a cor dele. E assim você vai montando uma nova memória, de retalhos, esquecendo o pior e tentando fortalecer o melhor. Olha, eu entendo que a nostalgia muitas das vezes é bom. Ver um filme, um personagem que você gosta voltando, ou ler um livro e ver tal personagem também voltando. Ou aquele programa que era favorito seu quando passava na televisão e agora vendo ele retornando como uma nova pessoa, repaginado. Eu entendo que tudo isso traz um sentimento muito bom, muito gostoso. Só que na realidade isso é preocupante. Porque, querendo ou não, as coisas sempre mudam. A constância da realidade é que ela sempre muda, ela sempre se altera. E se ficamos presos ao passado, nesse quesito, devido a empresas, políticos e tudo mais, também ficamos presos às ideias daquela época. E devido a isso, ficamos presos e não olhamos para novas perspectivas, para as novas pessoas, para o novo que acontece à nossa volta. E eu entendo que ainda há muito que aprender em relação ao novo, seja ele relacionado a questões políticas ou a questões de gosto mesmo. Só que novas histórias precisam ser sempre contadas. E mesmo as novas histórias são baseadas no passado. Então não precisamos ficar sempre olhando para o que já foi feito, quando na verdade devemos olhar para o que ainda será feito e o que ainda será construindo a partir do futuro. O passado, ele é bom, mas ele vicia. E se a gente fica preso nele, deixamos de crescer e criamos as crianças que hoje infestam a internet com comentários preconceituosos, racistas e entre outros. E quando olhamos a foto do perfil, percebemos que na realidade não são crianças. São adultos que esqueceram de crescer.